Seja bem-vindo ao canal Últimos Dias, Chegou a Hora. No vídeo de hoje, quero te levar por uma linha profética profunda. Começando pelo profeta Jeremias, passando por Ezequiel, até chegar em nós, a geração de Laodiceia. É uma história de uma falsa segurança espiritual. Um povo que acreditava estar seguro pelos rituais e pelo tempo, mas que pouco a pouco se distanciava de Deus. Mas antes, quero te convidar a fazermos uma oração. Pai Santo Eterno Deus, neste momento iremos estudar Tua Palavra e não poderemos compreendê-la sem o auxílio do Teu Espírito Santo. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O livro que nós iremos meditar neste momento encontra-se em Jeremias e o título da mensagem é A Panela Enferrujada. Nos diz o seguinte, em Jeremias, capítulo 7, versículo 4. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor. Antes da primeira deportação para a Babilônia, quando tudo parecia estável, Deus levanta o profeta Jeremias para clamar contra os pecados e o orgulho religioso de Jerusalém. O povo acreditava que o templo era uma espécie de escudo e proteção contra o juízo. Acreditava por ser o povo escolhido de Deus e por o templo estar ali, Deus nunca permitiria que algo acontecesse com eles. Mas os seus corações estavam contaminados pelo pecado, pela idolatria, pela a injustiça social, a ferrugem, o símbolo do pecado da nação. Então Jeremias o advertiu. Deus não habita em pedras frias. Deus habita em um coração quebrantado. As pessoas ficaram iradas com Jeremias, diante das advertências, diante das repreensões. Jeremias foi perseguido, foi desprezado e foi chamado de falso profeta. Então, iniciou-se o juízo de Deus do ano 605, a primeira deportação. Nessa primeira deportação, Daniel e os príncipes foram levados ao cativeiro babilônico. Os que permaneceram em Jerusalém compreenderam de que, de fato, eles tinham o favor de Deus e que o templo havia protegido. Nós ficamos, Deus está conosco. Então veio a segunda deportação, ano 597 a.C. Nesse período, Ezequiel, agora ele é levado ao cativeiro. Lá no cativeiro, Deus se manifesta a sua glória para Ezequiel. Ezequiel 24, 3, 6. Deus mostra para Ezequiel a verdadeira condição espiritual de Jerusalém. Deus mostra para Ezequiel o fim de Jerusalém, o que iria acontecer com Jerusalém, todas as tentativas feitas para trazer Jerusalém ao arrependimento, trazer Jerusalém, o povo de Deus, para os seus braços, e foi rejeitado. A ponto de, em Ezequiel 24, versículo 12, Deus chega a dizer, trabalho inútil, não sai dela a sua mão ferrugem, nem pelo fogo. Através de uma parábola, a parábola da panela enferrujada. O Senhor diz o seguinte, põe uma panela com a água no fogo, a ferver, encha com pedaços de carne do lombo e da perna, emprega só carne de primeira qualidade. Alimenta bem o fogo debaixo da panela e deixa cozer tudo muito bem, até que a carne se desfaça, porque diz o Senhor Deus, ai de Jerusalém, cidade de assassinos, és como uma panela já corroída pela ferrugem, pelo pecado. Por isso, tira para fora a carne, pedaço a pedaço, à toa. Nenhum pedaço é melhor que o outro. O que Deus estava revelando para Ezequiel? A panela, o símbolo da cidade. Os pedaços de carne, Deus estava dizendo a Ezequiel, tanto os nobres quanto os desfavorecidos, todos estão em pecado.
O ferrugem é o símbolo do pecado entranhado, impregnado na nação, na casa de Deus. O fogo era o juízo que já havia iniciado. Então Deus usa a morte da esposa de Ezequiel de maneira simbólica para mostrar o luto que Jerusalém iria passar. Ezequiel 24, 21 nos diz: tirarei de vós o desejo dos vossos olhos, o meu santuário. No ano 586 a.C., a terceira deportação, o templo é totalmente destruído, como relatado em Ezequiel, capítulo 24, 21. Deus prometeu que iria tirar o desejo dos olhos do povo, e Deus assim fez em 586 a.C., porque eles substituíram o Criador pela criatura. A fé, a confiança, a proteção, o escudo de proteção estava no templo, nos rituais cerimoniais, e não em Deus. E aqui nós podemos ver que a história ela veio se repetindo a cada geração, a cada década. Anos 70 depois de Cristo, o mesmo erro se repete. Antes dessa destruição, no ano 70, Jesus havia chorado sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, eis que a tua casa vai ficar-te deserta. Neste período, a mesma falsa segurança. Somos o povo de Deus, o templo jamais cairá. Resultado, Tito cerca Jerusalém, destrói Jerusalém, não deixa pedra sobre pedra, uma verdadeira chacina. Assim como a palavra de Deus havia predito, assim aconteceu. Hoje, em nossos dias, representada pela igreja de Laodiceia, repete o mesmo erro. Sou rico e de nada tenho falta. Cristo vai e responde a esse orgulho. Não sabes que és pobre, cego e nu. E as suas ações expulsavam o Senhor do templo, tinha uma verdadeira cegueira espiritual. Hoje, em nossos dias, é algo muito parecido. Naquela época, eles sempre tinham uma frase que eles se agarravam: somos o povo de Deus. Deus jamais permitirá que o templo seja destruído. Quando houve a primeira deportação, os que ficaram em Jerusalém ficaram cheios de orgulho. Ali foi uma prova na concepção deles que, de fato, eles estavam com o favor de Deus, porque Daniel e os demais foram para o cativeiro. Mas os que ficaram tiveram a convicção e a certeza de que foi Deus e a proteção através do templo que eles permaneceram em Jerusalém. Hoje, em nossos dias, há esta fala entre o povo de Deus. Parece que a igreja vai cair, mas não cairá. Eu gostaria, neste momento, de destacar algo muito importante. Nos períodos históricos entre o povo de Deus, tanto considerando do ano 605 até a destruição de Jerusalém no ano 70, nós iremos passar por 4 períodos. Ano 605, quando houve a primeira deportação, Jerusalém é destruída parcialmente. Ano 597, há a segunda deportação. Jerusalém também, depois de ter sido reformada, ter sido restaurada, há outra destruição parcialmente. Mas no ano 586, Jerusalém é destruída totalmente, o templo é destruído. Porque a palavra de Deus, de acordo com Ezequiel 24, 21, quando diz: vou tirar o orgulho dos vossos olhos. Porque todo aquele processo que o Senhor estava permitindo era para poder ensinar o povo de que Deus, ele não está limitado a um espaço geográfico e físico, não. Deus habita não é em pedras frias, mas em um coração quebrantado. Deus queria dar uma lição ao povo.
E em todos esses períodos, eles se agarravam em uma frase, todos eles tinham uma frase muito comum: somos povo de Deus, somos escolhidos de Deus, temos o templo de Deus, Deus nunca permitirá que o seu juízo caia sobre nós, porque nós somos o seu povo. E eu separei todas essas frases e eu fiquei meditando, meu Deus, de fato, nós cometemos os mesmos erros ao longo de nossas vidas. De maneira muito imperceptível, acabamos repetindo os mesmos erros. E hoje, em nossos dias, Laodiceia, ela comete esse mesmo erro. Ela pega uma frase comum, uma frase fora do contexto, para justificar os pecados, as abominações, a promoção do pecado no templo. Da seguinte forma, o texto está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Olha o que nos diz. Parece que a igreja vai cair, mas não cairá. Ou seja, esse texto, muitos, talvez de maneira inconsciente, eles interpretam da seguinte forma, com a mesma interpretação que o povo de Jerusalém tinham por ser constituído povo de Deus. Eles compreendem assim: se essa é a casa de Deus, é o povo de Deus, aconteça o que acontecer, ela nunca cairá. A presença de Deus está aqui, porque aqui é a casa de Deus. Não é bem assim, não. Biblicamente e profeticamente, todos os momentos que o povo de Deus eles fez concessões com um pecado, houve a injustiça social, a predominância da ferrugem no meio do povo de Deus, Deus se retirou do meio dela. E essa foi uma das maiores lições que Deus queria ensinar para o seu povo. E isso é tão sério que quando, na segunda deportação, quando Ezequiel vai para o cativeiro, houve uma grande tristeza entre o povo. Até mesmo os remanescentes, o povo de Deus, foi contaminado pelas falsas mensagens. E era por isso que Jeremias falava o tempo todo: olha, não dê créditos a essas mensagens falsas. Templo do Senhor, templo do Senhor. Jeremias já pregava sobre isso. Mas quando Ezequiel, ele agora é deportado para o cativeiro babilônico, acontece algo muito interessante. Deus ali revela a sua glória para Ezequiel. Aparece ali uma carruagem de fogo, os querubins, as rodas entre as rodas. Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, a minha glória, a minha presença não está condicionada a um espaço geográfico e físico. Eu habito em um coração sincero. Eu habito em um coração quebrantado. Deus estava mostrando para Ezequiel que mesmo em uma terra pagã, no meio do cativeiro, Deus poderia manifestar a sua glória. Enquanto isso, Deus se manifestava para Ezequiel nas margens dos rios Quebar. Jerusalém estava abandonada. A presença de Deus não estava ali. Então Deus queria dar uma lição para um povo e para ensinar tanto o povo do cativeiro. Enquanto isso, o povo de Jerusalém estavam iludidos com os rituais cerimoniais e pelo fato de estar num templo, se sentiam protegidos. Então, quando fala assim, parece que a igreja vai cair, mas não cairá, aqui é um processo de sacudidura. Sacudidura. Olha o que nos diz o texto completo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar. Deus está dizendo, olha, vai ser um mal necessário. Esse processo será algo terrível, mas é um mal necessário, onde irá acontecer a separação da palha e do trigo. E é incrível como Deus ele trabalha em relação a esse processo, porque ele fez assim na primeira deportação e na segunda deportação. São o tempo de oportunidade. Observe que
Deus trouxe uma lição, porque tanto o povo de Deus às vezes, mesmo os escolhidos, às vezes a gente se acostuma tanto com as mentiras, que a gente acaba acreditando. E as pessoas não compreendiam a advertência de Jeremias. Porque até mesmo o povo de Deus estavam acreditando nas mentiras de que Deus só poderia estar presente em Jerusalém e no templo em Jerusalém. Tanto que quando eles estavam nas margens, lá nos cativeiros, no Salmo 137, de 1 a 4, olha o que nos diz a situação da tristeza do povo de Deus. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos destruíram, que fôssemos alegres, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Queridos, o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Estava ali agora, sendo ridicularizado. As pessoas dando gargalhadas da cara de cada um deles. Cadê o Deus de vocês? Por que o Deus de vocês permitiu que vocês viessem para o exílio babilônico? Eu quero ver agora a alegria de vocês. Vocês eram um povo tão alegre. Por que vocês não cantam? Cante um hino. Cante uma música dela que vocês cantavam no templo em Jerusalém. Por que vocês não cantam agora? O povo de Deus estava arrasado. Sabe? Eles estavam se sentindo abandonados por Deus. Porque eles aprenderam que a glória de Deus, para se manifestar, tinha que ser em Jerusalém, num templo em Jerusalém. É nessa conjuntura que Deus se manifestou a Ezequiel, mostrando ali a carruagem, o carro de fogo, os querubins, as rodas entre as rodas, ensinando para o povo que a glória de Deus, a manifestação de Deus, não está presa a um espaço físico e geográfico. Deus não habita em pedras frias, mas em um coração quebrantado. Imagine a situação. Ao estudar em Ezequiel os livros proféticos falando sobre a respeito, eu fiquei pensando, por que se esse é um processo de sacudidura? Por que Deus não deixou o seu povo, então, em Jerusalém e levou os rebeldes para o cativeiro babilônico? Qual era o conceito teológico, o conceito em relação à glória de Deus que todos tinham? Porque mesmo o povo fiel de Deus, eles aprenderam que a glória de Deus só se manifestaria em Jerusalém, num templo em Jerusalém. Esse foi o motivo da tristeza que eles tinham, porque estava agora em terra pagã, em terra estranha. As pessoas pediam para eles cantarem e eles não cantavam, porque Deus o abandonou. Essa era a concepção que eles tinham. Agora imagine, se Deus deixasse esse povo que estava agora no cativeiro, em Jerusalém, quando Deus se manifestasse, a glória dele no templo, o conceito que eles têm da glória de Deus, que depende do templo, depende de Jerusalém, iria permanecer. O mesmo conceito errôneo iria permanecer. A falsa segurança religiosa de ter o templo como escudo não iria ser quebrado. Então, mas por que Deus permitiu que o povo dele fosse levado para o exílio babilônico? O juízo de Deus não foi para destruir, foi para purificar. Olha o que nos diz a serva do Senhor em Profetas e Reis, página 464 a 65. Embora Israel tivesse sido humilhado, Deus não os havia abandonado. Entre os cativos,
o Senhor revelou sua glória e mostrou que ainda tinha um povo fiel. Amém. Deus estava mostrando para Ezequiel, para o povo de Jerusalém, que ele não o abandonou. Era o processo de sacudidura. Deus estava separando a palha do trigo. Deus estava renovando a mente, os conceitos errôneos que aprenderam durante anos dentro do templo. Que Deus só se manifesta dentro do templo. Que o templo ali era um escudo de proteção e eles não compreenderam que as suas ações, que os seus pecados acariciados, as promoções do mal havia afastado Deus do templo. Eu gostaria, antes de prosseguirmos nesse raciocínio, destacar algo muito importante. Quando fala do pecado que afasta Deus do templo, vamos pensar da seguinte forma. Todos nós somos pecadores. Deus fala que diz que não tem pecado, é mentiroso. Todos nós somos falhos. É uma luta constante. Cada dia nós caímos, levantamos. Só que tem algo muito diferente em você pecar, sentir tristeza pelo pecado, você ter a consciência que embora caiu, mas aquele pecado, aquela falha é um erro, desagrada a Deus, você sente tristeza, você chora por esse pecado, você cai aos pés de Jesus, clama, pede misericórdia, confessa e pede força a Deus para resistir a esse pecado. Outra coisa é você cair, você achar totalmente inofensivo. Outra coisa é você promover o pecado. É você dizer que está tudo bem. É você dizer que Deus não se importa, que Deus sabe que nós somos pecadores. Você não tem nenhuma tristeza, você não tem nenhum remorso, você passa a se acostumar com o pecado e com o erro e a promovê-lo. Há uma grande diferença. Você lembra da situação dos pecados de Saul e Davi? Aos olhos humanos, podemos dizer que os pecados de Davi foram piores que o de Saul. Mas qual foi a diferença entre os dois? Saul, quando pediu perdão, foi por temor, por medo das consequências do pecado. Mas não era arrependimento. Davi pecou, caiu feio. Mas quando Davi pecou, ele chorou amargamente. Ele sentiu tristeza por ter ferido o coração de Deus. Consegue perceber dois pecadores, mas com uma filosofia, uma concepção de pecado, de tristeza, de arrependimento, de nojo por ter feito aquilo, sabendo que está ferindo o coração de Deus, sabe que aquilo é abominável à casa do Senhor. Ele sente tristeza, ele não aceita, porque como Deus apresentou que isso é anátema, isso é pecado, ele, mesmo sendo pecador, ele zela pela casa de Deus, ele zela pela sua vida, ele luta por isso, ele não promove o mal, ele não promove o pecado. Então, voltando aqui para os nossos estudos, embora Israel tivesse sido humilhado, Deus não os havia abandonado. Deus tinha um propósito em levar cativo o seu povo. Queria que pela disciplina aprendesse o que não aprenderam pela advertência. Isso aqui eu achei maravilhoso. Antes do cativeiro babilônico, quem estava pregando, orientando o povo, trazendo a advertência sobre as abominações, a ferrugem que existia na nação em Jerusalém? Jeremias. Jeremias advertiu o povo constantemente. Quando ele falava, Deus não habita em pedras frias, mas em um coração quebrantado, Jeremias estava pregando através da advertência de que Deus não estava limitado a um espaço, que da mesma forma que você e eu, através das nossas ações,
podemos chamar Deus para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso templo, de igual modo, as nossas ações também podem expulsá-los. Então, o povo de Deus se contaminou com as falsas mensagens e Deus precisava trazer ele para o deserto para ensinar novas lições através da disciplina, porque pela advertência eles não compreenderam. Então, o cativeiro, o exílio babilônico, é a fornalha onde o ouro da fé é provado. Isso nos mostra que Deus pode levar você e eu para um cativeiro, para uma fornalha. Sabe para quê? Para que o ouro da fé seja provado. O que não for ouro será destruído. Então, Deus já fez isso em vários momentos na história. Lembra de Moisés? Deus deixou ele passar quanto tempo no deserto? E tantos outros que Deus também trouxe para o deserto para poder ensinar uma grande lição. O povo tinha se acostumado com os pecados de Jerusalém. O pecado já não era mais ofensivo para o povo. Se acostumaram com o pecado. Então Deus trouxe o povo para disciplinar, para corrigir, para educar. Observe que esse processo de sacudidura também ele acontece na destruição de Jerusalém no ano 70, com um propósito muito específico. Expor a falsidade da religião ritualista. Após a destruição de Jerusalém, o que nasce? Forma a igreja cristã primitiva, o novo Israel espiritual. Hoje, em nossos dias, a sacudidura de Laodiceia. Nos últimos dias, qual é o propósito? Purificar o corpo de Cristo e separar a palha do trigo antes da chuva serôdia. Deus está usando o mesmo mecanismo, a mesma forma como ele usou no passado para purificar a sua igreja, para quebrar os conceitos errôneos, as falsas doutrinas. Deus está fazendo isso hoje com o seu povo. Deus está separando a palha do trigo. E aqui eu separei, ao decorrer da história, as frases falsas, fora do contexto, que o povo se apegava e se prendia ao templo como uma proteção de escudo, sendo que Deus não estava no meio deles. Então, na primeira deportação, a frase era: nada nos acontecerá, pois temos o templo e os sacrifícios. E eles foram deportados. Segunda deportação, ano 597. Nós ficamos, Deus está conosco. Eles tinham essa frase, uma falsa segurança espiritual. 586, destruição total. Deus tira a menina dos vossos olhos, o orgulho dos vossos olhos. Deus permite que Jerusalém, o templo, fosse totalmente destruído. No ano 70, a mesma coisa. Depois de Cristo, Jerusalém é a cidade de Deus, é o templo e é a sua morada eterna. Eles tinham este mesmo orgulho de ser povo de Deus e estar na casa de Deus, ser o templo do Senhor, e eles achavam que Deus estava ali e que Deus iria proteger. Hoje, em nossos dias, Laodiceia repete o mesmo erro. Parece que a igreja vai cair, mas não cairá. Todos esses períodos mencionados aqui é um processo de sacudidura. É um processo de separação da palha e o trigo. É um processo. Então, meu querido, não se apegue a uma estrutura física, a paredes. A casa de Deus, ela só é santa quando Deus se faz presente. Sem a presença de Deus, não passa de meros rituais cerimoniais. Então a minha preocupação e a sua preocupação é de não expulsar
Deus da nossa vida, de nossa casa, dos templos que nós congregamos. Porque no passado, todas as vezes que houve uma promoção do mal, do pecado, Deus não ficou e o juízo veio. A serva do Senhor, em Testemunho Seleto, volume 1, página 328, ela nos fala algo que é muito triste. Esse texto e o seguinte. Olha o que nos diz. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada. Muitos se apegam às suas dúvidas e aos seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Pensam que não é necessário o testemunho do Espírito de Deus em reprovação, ou que não se refere a eles. Aí vem a parte triste. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Isso aqui é terrível. A serva de Deus nos diz aqui que praticamente foi rejeitado por completo. Os testemunhos de Jesus foi rejeitado por completo, o qual depende o destino da igreja. Foi subestimado. Esse testemunho tem que operar arrependimento profundo. E todos os que de fato o receberem, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Observe que todos os momentos que veio o juízo de Deus não foi para destruir, foi para purificar. Agora, no tempo de Laodiceia, Deus também mandará o seu juízo. E Deus está já no processo de purificação da sua igreja, de seu povo. E não é para destruir, é para purificar. É um processo de sacudidura. É onde a palha é tirada e o trigo é posto do outro lado. Então, nos diz ainda no livro Recebereis Poder, página 47. Veja os que nos diz sobre isso. Antes de ler, eu gostaria de destacar algo muito importante. Eu não estou aqui dizendo que você não deve congregar, porque às vezes as pessoas distorcem muito as palavras. Não é esse. Cristo congregou, eu fico feliz, eu amo ir à igreja. Não estou dizendo isso, não estou falando mal de nenhuma denominação, não. É algo muito pessoal, é algo muito íntimo entre você e Deus. Eu quero dizer para você que eu tenho Deus na minha vida. Eu sei que quando eu me ajoelho, quando eu me quebranto, eu confesso meus pecados, seja na igreja, seja aqui, seja aonde quer que eu esteja, com meu coração sincero buscando a Deus. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto Deus falando comigo e eu sei que Deus também fala com você. E eu não estou aqui em nenhum momento dizendo para você que deva sair da igreja, não, de forma alguma. Eu vou para a igreja sempre. Para mim é uma grande alegria estar na igreja e poder trabalhar para Deus. O que eu quero falar para vocês é que sem Deus, possa ser na igreja, possa ser no meu trabalho, pode ser na minha vida, no meu casamento, na minha família, é tudo em vão. Não tem sentido. De igual modo, são os cargos eclesiásticos. É um privilégio você desenvolver uma ação missionária, você poder pregar, você poder cantar, você está contribuindo para a obra missionária, levando o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso é um grande privilégio. Contudo, temos que ter muito cuidado para que esses rituais, para que essas atividades não se tornem meros rituais. É nesse sentido que Recebereis Poder, página 47, nos adverte. Nos diz o seguinte: muitos que se acham destituídos de vida espiritual têm os seus nomes nos registros da igreja, mas não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Podem ser dirigentes na realização de um certo conjunto de deveres e ser considerados como pessoas que vivem,
Muitos, porém, se encontram entre os que têm nome dos que vivem e estão mortos. Aqui nos deixa claro, não são os ritos cerimoniais, não é o templo, não é o templo que salva. Isso Jeremias estava tentando ensinar ao povo durante anos, mas eles não aprenderam. Eles estavam afastados de Deus, cheios de pecado. Ezequiel deixa claro. Ele fala, quando fala da panela enferrujada e cita simbolicamente os pedaços de carne, ela deixa claro que são toda Jerusalém, todos, dos nobres aos desfavorecidos, todos estavam envolvidos. Então, assim, o povo de Deus, os sinceros também, estavam contaminados com as falsas mensagens, as falsas doutrinas, as heresias, a promoção do erro. Então, Deus precisou fazer o processo de separação, que é o da sacudidura, onde levou seu povo para o cativeiro e deixou os rebeldes em Jerusalém. E no final, todos foram destruídos, porque desprezaram as profecias. Aqui, para finalizarmos, olha o que nos diz 1 Coríntios 10, 11. Tudo isso lhe sobreveio como exemplos, e foi escrito para advertência nossa, para quem já são chegados os fins dos séculos. Sabe, querida, não acrediteis em palavras falsas. Templo do Senhor, templo do Senhor. Esta foi a fala de Jeremias, encoada durante muito tempo para o povo de Jerusalém. E essas repreensões enviadas por Deus suscitou muita raiva e ódio. Chamava de Jeremias de falso profeta. Eles não compreendiam o momento que ele estava vivendo, a misericórdia de Deus. E quando Jeremias falava que Deus não habita em pedras frias, mas em um coração quebrantado, em um coração sincero diante de Deus, eles se iraram. Eles disseram: este homem está profetizando contra a nossa cidade. Ele deve morrer. Ele deve morrer. Está profetizando contra o povo de Deus. E eles não compreenderam. Hoje, Deus está também chamando o seu povo. Deus está abrindo os nossos olhos. Estamos vivendo os momentos finais da história dessa terra. E mais uma vez eu quero reforçar aqui. Seja curioso. Estude as Escrituras. Estude os testemunhos de Jesus. Tire as suas próprias conclusões. E você verá de que existem muitas doutrinas falsas, alimentadas, promovidas em nossos dias para a permanência do pecado, para a promoção do erro e da heresia. Sabe por quê? Porque aquele pecado, ele é gostoso. Você gosta daquele pecado. Você não quer abandonar aquele pecado. E então são introduzidas falsas doutrinas. É por isso que você e eu devemos vigiar e orar e estudar as Escrituras. E quanto à habitação de Deus, quando Deus fala que Ele habita em um coração quebrantado, todos nós somos pecadores. Mas quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, os nossos pecados são jogados nas profundezas do mar e dele não mais se lembra. Deus te concede uma página em branco e você começa uma nova história. A Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. Então, a sua vida, a presença de Deus na sua vida não está condicionada a quatro paredes, a um espaço físico ou geográfico. Isso eu não estou dizendo que você não deva congregar, não. Eu só quero que você tire da sua mente falsas doutrinas, porque isso não procede. Deus habita em um coração quebrantado, um coração sincero. Vocês lembram quando Pedro negou a Cristo 3 vezes? A Bíblia nos descreve que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Este é minha oração e o meu desejo nesse momento.
que você e eu possamos chorar amargamente pelos nossos pecados e as nossas transgressões. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E não esqueça, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.